Flamengo e Atlético Mineiro, jogo neste domingo, 8h30 da noite. Qual será a escalação do Flamengo? Mas antes, pequeno corte aqui do G4 Banda Esporte, falando sobre a campanha do Flamengo, os jogos do Flamengo, a sequência do Mengão e também o trabalho de Leonardo Jardim. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, G4, Banda Esporte, TV, Bandeirantes. Vamos pro vídeo. Emenda de vitórias, praticamente só dirigiu o time no Maracanã, em todos esses jogos. E aí, pelas emendas, vai ter o rebote das visitas. Vamos ouvir o Léo Jardim e o Everton Araújo, que fez um belo gol ontem, golaço, sobre o jogo que teve 2 golaços, né? O do Eric foi um baita golaço também. Vamos ouvir o que eles falaram sobre Flamengo 2, Vitória 1. Estou muito feliz, né, pelo momento, muito feliz pelas oportunidades. Agradecer a Deus sempre. Como eu falo, acho não ter certeza que isso é fruto de muito trabalho, o trabalho devolve. Sou um cara que me dedico muito dentro de campo, fora. Estou sempre procurando melhorar e eu acho que é isso que está fazendo eu ter esse momento. Eu gosto que as minhas equipas creem para a gente conseguir, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. A gente, em vez de estar a bater para fora e para o lado, até vai bater contra os adversários e a bola vai entrar. Por isso é importante criar. E uma equipa da dimensão do Flamengo é importante criar um jogo ofensivo. E o jogo ofensivo é isto. Verificamos 20 finalizações para 5 do adversário. O adversário em 5 fez um gol e em 20 nós fizemos 2. Por isso o aproveitamento foi muito maior do adversário, mas eu acredito que as coisas acontecem quando tu crias, vai acontecer e aí vais um jogo ou outro criar talvez um menor número, mas vais fazer muito mais golos. Vamos ver, se pudermos corrigir essa situação e não o colocar, era uma vantagem, porque a seguir temos o jogo na Argentina e aí já o podemos utilizar. Muito bem, tá aí o Leonardo Jardim falando e o autor do gol, o Everton Ribeiro, belo gol, belíssimo. Everton Araújo, claro, sempre confundo. Olha lá, ó, PEN, Caixa. E bom goleiro o Arcanjo do... Sim, foi ótima partida. E o Everton, né, goleiro, teria sido até ano passado, era, não tem condição de jogar no Flamengo, só marca. Foi isso aí, ó. Ó o Eric, pega a canhota, vai. Olha, que varada maravilhosa. Mas 15 chutes desse ele não faz nenhum gol. Casagrande falou isso, esse chute aí você não olha pro gol, só olha pra bola e mete o pé. Casagrande calado. E aí o gol do Flamengo acabou. O Eric, né, que passou pelo São Paulo, é uma história, ele nos times, no Ceará, no Vitória, tal, ele brilhou. No São Paulo talvez ele tenha sentido um pouco não está sendo fácil jogar no São Paulo, vamos combinar? E ele foi uma indicação do Dorival, né? Exatamente. E aí ele não trabalhou com o Dorival, porque antes de receber o Eric, o Dorival foi para a seleção. Isso. Então ele acabou não deixou o Eric para nós lá. Aí foi emprestado. Vou para a seleção, mas o Eric está aqui. Tem que comandar, mas foi isso que aconteceu. Eu vou para a seleção, mas em compensação eu deixei o Eric pode ficar com ele e tal. Eric pra nós, né? O Tony Carvalho, esse Tirone como o baba-ovo do Flamengo. Olha, eu diria que nos últimos dias a torcida do Flamengo está exatamente feliz comigo, mas enfim. Então estão vendo os melhores momentos aí. 2-1, vocês acharam? Eu achei pouco, sinceramente. Fiquei pensando, o que é baba-ovo? É tipo puxa-saco e tudo mais. Massa, vamos a você. Eu. Ó o Pedrão, ó. 2-1, tá apertado o placar, vantagem mínima. O Flamengo chutou muito mais, mas vale destacar de novo como jogou bem o Vitória, sem antijogo, sem cera, jogou o jogo. Tem duas só coisas, 5 faltas. Interessante. Tem duas coisas pra gente analisar, de um lado e de outro, né? O lado do Vitória primeiro, uma atuação corajosa, né? Porque é um time que em nenhum momento se negou, quando teve possibilidade, de jogar. Outra coisa, uma equipe que muitas vezes via que não tinha condições de atacar e que retardava um pouco mais o jogo com a bola no pé. Não foi uma coisa de, como você disse, foram 5 faltas só, né?
né? Legal. E uma delas foi esquisita, né? Porque não foi falta, ainda o jogador... A gente vai falar sobre as questões É, da calma, também, deixa muita pra lá. gente reclamando. Rapidinho. Não, vamos deixar não, vamos falar. Não, pra lá daqui a pouco, né? Então, acho que alguém que incomodou o Flamengo, né? Incomodou. E aí, ter feito o gol de empate 3 minutos depois também ajuda demais. Desse jeito, hein? Porque você tira aquele embalo, né? Do malvadão, vamos lá, vamos... Ia né? fazer 1, 2, 3 e resolver. Isso, exato. Aí você vê que o jogo deu uma equilibrada, depois o Flamengo melhorou no final do segundo tempo. Agora, é um time que não me preocupa, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o time perde muito gol. Cara, perder gol acontece. O problema é não criar chance de gol. E é impressionante o nível de como o Flamengo cria, por todos os lados, por dentro, pelo lado, bola parada, é muito volume, né? Muito volume. Sim, por isso que é muito difícil você enfrentar o Flamengo. Tem muita qualidade e muito volume. Óbvio que se tirar vários jogadores ao mesmo tempo, você descaracteriza o time, isso tem que ser levado em consideração. E lembrar Mas eu gostei que a torcida aplaudiu o Flamengo, entendeu o jogo, sabe? Porque eu fiquei com receio, falei, puxa, se empatar ou se ganhar só por um gol, como será que o Maracanã vai reagir? O Maracanã reagiu legal, o Flamengo ganhou o jogo, tem uma vantagem, né? Mas eu ressalto aqui os desfalques, as trocas do Flamengo, muita troca, isso de fato prejudica muito o time, e a quantidade, o volume, né, de criação de chances que o time desperdiçou. E o Vitória fez, acho que o máximo que poderia fazer, por isso conseguiu sair de lá vivo. E aí, Arnaldo? 2-1, sim, de fato, né? Não tinha vários jogadores, mas depois alguns entraram, né? Arrascaeta entrou no segundo tempo, Pedro, enfim. O Marcinho estava falando só em relação ao Vitória, a resistência do Vitória, né? Eu lembrei de outro jogo, a gente tinha citado o Palmeiras e Vitória, mas talvez o jogo que mais se assemelhasse a esse, e entendo que o Jair Ventura tenha aprendido uma lição ou se preparado para essa situação, foi aquele contra o Cruzeiro, em que o Cruzeiro meteu 3-0 no Vitória há pouco tempo no Mineirão, com 3 gols marcados na sequência. Que o time tomou o primeiro e aí ontem, em vez de ele tomar a sacola, ele conseguiu se estabilizar e reagir com 1-1. Aí mudou a figura, acho que o time se comportou bem. Reagiu pela falha do Mas Ortiz, eu você acho bem que no grupo, né? a sequência do Flamengo é muito boa, mas ontem, no setor principal do time, a gente estava elencando como é que será o meio-campo do Flamengo. É difícil. No setor principal do time tinha muita ausência de jogadores fundamentais, né? Vamos lá, um time que joga, por mais que o banco seja bom, Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, né? Ele não tinha 4 meio-campistas em condição para armar esses substitutos, né? O que ele optou por fazer? Leonardo Jardim, colocou numa função que não é a especialidade, embora ele já tenha cumprido essa função, o Luiz Araújo na posição do Arrascaeta. O Luiz Araújo centralizado. Outros técnicos fizeram isso também, em alguma emergência. O Tite fez, o Felipe Luiz fez. E acho que o Flamengo ficou com pouca consistência no meio. Forte pelos lados, com pouca consistência no meio. E aí acho que o Vitória conseguiu equilibrar o jogo nesse setor, né? E aí, com 1-1 no intervalo, aí as trocas para ganhar o jogo, né? Vou usar o que eu tenho aqui para ganhar o jogo. Pelo menos uma vantagem eu tenho que sair daqui. E acabou acontecendo aí no gol do Pedro. Então acho que foi um resultado justo. Gol de cruzamento, acontece? Acontece, exatamente. Cruzamento do Bruno Henrique ou do Pedro, né? Vimos quanto isso? E aí, embora talvez seja a equipe hoje do Brasil que consiga jogar uma boa partida com o seu time reserva, essas brechas, essas situações de revezamento, elas vão ficar mais raras agora, nessa emenda que o Flamengo tem, muito como visitante, com as viagens e com a necessidade de perseguir o Palmeiras no Brasileiro e confirmar a classificação em Salvador. Não é... Na Libertadores, por incrível que pareça, talvez seja a situação mais tranquila por conta dos 6 pontos iniciais. Mas o próximo jogo vale a liderança da chave, contra os Estudiantes na Argentina. Então esse respiro, na sequência, se a gente vê a sequência, quando o Flamengo vai ter outro respiro, né, para ter um rodízio? Não sei te dizer.
essa vitória, ela conta, 3 pontos são sempre sagrados, mas não dá uma vantagem que permita que você vá viajar para a partida de volta com um time alternativo, com uma escalação Não permite ganhar uma data de descanso. Não é permite, isso? não Então, permite. Mas e com essa turminha aí, mais ou menos, esses caras aí que jogaram? Não dá? Dá. Dá. O moleque é muito forte, não dá, Vessa? Vamos lá. Primeiro eu quero dizer que a diretoria do Flamengo, ainda bem que eu tome meu repúdio aqui, porque 20 a 25 mil assentos vazios, 20 a 25 mil cadeiras vazias, os caras basicamente preferem manter ingresso alto do que ter o torcedor na arquibancada. Esse não é o mundo que eu vivo, não é o mundo que eu gosto de futebol. Então, fica o meu repúdio aí à diretoria. Essa não perco o raciocínio, mas só para... Concordo plenamente. Inclusive, né, os torcedores escolheram pela sequência. O Flamengo teve uma sequência agora de jogos em casa, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Tanto da Libertadores quanto do Brasileirão, os ingressos um pouco altos, né, o valor. Por isso o torcedor teve de escolher e por isso um pouco dessa ausência no jogo diante do Vitória. Além da questão financeira, o custo alto dos ingressos, o torcedor teve que escolher, né, ou um ou outro assistir. A direção do Flamengo poderia ter um pouco mais de consciência em relação a isso no começo do ano. O ingresso teve a Recopa contra o Lanús. Ingressos absurdos, né, até como é. Você deixar o torcedor raiz, o preço do ingresso, tem que entender um pouco. Até pela reta do Brasileirão, pela reta da Copa do Brasil e também, principalmente pela Libertadores, né? Que é os objetivos principais. Libertadores, Brasileiro e depois a Copa do Brasil. Em virtude disso, tem que usar a questão do preço dos ingressos, se você quiser o torcedor apoiando um clube, né? A direção do Flamengo tem que fazer. Bom, falar aqui sobre o Pedro, renovação do renovação em pauta, fonte Paparazzo Rubro-Negro. Renovação em pauta. Flamengo pretende renovar o contrato do Pedro até 2030. Lá. Flamengo planeja a renovação do Pedro, segundo, né, o Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro. O Flamengo planeja renovar o vínculo do atacante Pedro, cujo contrato atual beira até o fim de 2027, né? Em 2027. O desejo da diretoria é ampliar o acordo até dezembro de 2030. As negociações devem começar no segundo semestre deste ano. Recentemente, durante aí a Copa do Mundo, ou pós-Copa do Mundo, né, mas provavelmente durante a Copa do Mundo. Depende se o Pedro for convocado. Se o Pedro for convocado, aí sim, depois da Copa do Mundo. Aí, recentemente, o jogador se manifestou publicamente o desejo de permanecer no clube. E foi muito bem recebido internamente. O que passou dentro do Flamengo, lembra lá do Soco, o assessor lá do Sampaoli, né? Que deu uma direita lá no Pedro. Teve aquela exposição lá do Felipe. Muitos problemas do Flamengo, mas deu a volta por cima. E a gente sabe da qualidade. Tem um baita de um jogador, uma qualidade absurda. Sinceramente, sem um jogador centroavante, né? Nato, com a qualidade, recursos e virtudes do Pedro no Brasil. Não tem. Lembrando que amanhã é o último treino do... Provavelmente a gente já vai ter... lembrando que o Flamengo poupou agora, né? Contra o Vitória, vamos lá. Seria Alexandro, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Volantes, Jorginho. Eis a questão, né? Será que ele vai entrar com Jorginho e o Taú? Ou Jorginho e Everton Araújo? Provavelmente Jorginho e Everton Araújo. E na direita Plata, na esquerda Samuel Lino, no meio de Arrascaeta e no ataque Pedro. Tô arriscando aqui a escalação, tá bom? Vamos lá, Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro e Varela, Everton Araújo e Jorginho, Plata, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direito de imagem, G4, Banda Esporte TV, Bandeirantes. Valeu.